traumas, dores, perdas, o luto. É possível superar todas essas coisas? É possível voltar a sonhar e ter esperança novamente? Para falar sobre isso, e tenho certeza que talvez você se encaixe neste momento em algum desses pontos, nós convidamos um casal que, em meio a tantas dificuldades, hoje eles têm um testemunho de milagre, de renovação assim, que o Senhor ou era uma fez na vontade vida que tu deles. tinha dentro de ti? Bom dia, Fernando. Bom dia, Francine. Obrigada por vocês terem vindo. É uma honra para nós ter vocês aqui. E oi, Alice. Tudo bom, meu bem? Bom, o Fernando e a Francine passaram por tudo isso que eu falei. Traumas, dores, luto, perdas. E mesmo assim vocês não deixaram de sonhar. Francine, você como mãe, comece contando um pouquinho da tua história. Você já perdeu alguns bebês. E como é que foi toda essa tua trajetória desde a tua primeira gravidez? Quantos anos você tinha? Tudo começou quando em 2004, eu tinha 19 anos. E eu tive o primeiro bebê. Tava indo tudo bem, assim, até o 5º mês. E depois, com 5 meses e meio, começou a dar problema na gestação, a pressão começou a aumentar. E com 7 meses e meio, acabou falecendo o bebê. O nome dele era Henrique e já estava tudo comprado, estava enxoval todo comprado. Desculpa, não era 7 meses e meio, era 8 meses e meio. Primeiro eu perdi e estava com 8 meses e meio e já estava tudo formado, quarto todo formado, estava tudo prontinho, E para mim, assim, na época foi um baque, assim, mas eu decidi, assim, confiar em Deus. As pessoas até iam nos visitar, mas naquela época, assim, no hospital, assim, depois da perda, E eles saíram de lá dizendo, parece que não aconteceu nada, mas não que não tinha acontecido nada. Eu sentia uma paz dentro de mim que eu não sabia falar o que era, apesar da dor que eu estava sentindo. Terapia na Unisul, eu comecei a notar que eu estava com pressão alta lá, elas me alertavam, E eu acabei levando para o médico esse problema, ele pediu, assim, acabou pedindo para mim tomar 2 litros de suco de laranja por dia. E acabei, assim, cada dia inchando mais e piorando a situação. Quando eu fui em outro médico, assim, ele me internou na hora, assim, quando viu a minha pressão. Depois de 2 horas que eu estava no hospital, eu tive uma convulsão. E a minha pressão teve um pico bem alto. Mas só que naquele momento ali ainda eu não perdi, eu perdi realmente no outro dia. Aí eu tive uma cesárea, às pressas, mas não deu tempo de salvar o bebê. Será que foi porque tu ganhou bastante peso nessa época ou não? Não, o problema foi pré-eclâmpsia, porque no segundo também teve esse problema, Aí, depois de quanto tempo tu engravidou? 2 anos. 2 anos depois eu engravidei de novo. Eles deram a explicação de eu ser muito nova. Primeira gravidez, podia acontecer isso, E quando foi na segunda gravidez, eu estava com 7 meses e meio. E começou a dar esse problema. Voltou a mesma Voltou coisa. a mesma coisa. Só que eu já tinha começado assim... Opa! Eu já tinha começado a fazer o tratamento, assim, antes, que eles falaram com a S, que era uma medicação que eu tinha que tomar, que não iria acontecer, mas aconteceu da mesma maneira. Com 7 meses e meio, eu também acabei perdendo o segundo. Também tinha construído tudo. Com o exemplo do primeiro, sou do quartinho e tal. E quando foi no segundo, eu disse, eu vou fazer a mesma coisa. Eu já não vou dizer, eu vou deixar para quando ficar mais no final mesmo, vou ver se vai dar certo. Todo mundo fala para mim fazer isso, vê se primeiro se vai dar certo, depois tu faz o outro quartinho, Mas não, eu decidi já fazer desde o início e tal. E estava tudo pronto também. Com 7 meses e meio, acabou assim, eu sentindo,
parecia uma dor de urina. E quando eu cheguei no hospital, o bebê já estava há 5 dias mortos na barriga. E o corpo estava tentando expelir o bebê, né? Então, e a médica disse, se eu não chegasse a tempo, talvez eu poderia ter uma hemorragia em casa. Você assim, poderia. né? Então, também corri bastante assim, risco de vida, eu tive que esperar, isso foi de manhã, já sabia que o bebê estava morto, tive que esperar até a noite para poder fazer uma nova cesárea. E aí, assim, para mim foi muito forte, assim, um segundo, porque eu não imaginaria que ia acontecer de novo, né? Já foi Só difícil que primeiro. o primeiro foi bem Depois difícil. mais um. Isso. Aí eu sofri bastante assim no segundo, assim, eu pedi assim para Deus forças, porque parecia assim que aquela dor não ia passar. Mas isso, mas foi bem difícil assim. Mas eu tinha um sonho assim. Aí depois de uns 9 meses mais ou menos eu engravidei de novo. Aí com 4 meses e meio eu tive um aborto espontâneo. Aí todo mundo falava, desiste, adotem. Eu não tenho nada contra adotar, mas eu tinha certeza que eu ia ter o meu, né? Era uma vontade, com certeza. Sempre tive, assim, essa vontade, esse sonho. E eu tinha certeza que Deus ia me proporcionar esse sonho. Eu só não sabia o dia, mas que eu sabia que ia dar certo, eu sabia. Você existia lá dentro. E em 2009, eu engravidei pela 4ª vez. Aí, com 5 meses, eu descobri, já comecei assim, ter os mesmos problemas, as mesmas coisas. E com 5 meses, eu descobri que era uma menina, que o nome dela era Alice. Já sempre tive isso comigo, se eu tivesse uma menina, ia ser Alice. E que o significado do nome dela significa confiante. E estava acontecendo os mesmos problemas, as mesmas coisas. Daí eu descobri um médico que ele era especialista em doença na gravidez. E aí eu fui lá em Florianópolis, nesse médico, comecei a fazer um tratamento com injeções de heparina sódica. E isso mantinha a minha pressão mais baixa. E teve um tempo assim que a minha pressão começou a aumentar. E até teve um pastor que veio assim de fora na igreja, assim, ele era um profeta. E ele veio e falou que Deus estava expulsando o espírito de morte que estava no meu cordão umbilical. E que Deus estava dando força para Alice, que era uma menina, até então eu não sabia ainda que era uma menina, antes de ele falar. Ele falou assim, Deus está dando força para essa menina como uma força de um búfalo. E essa palavra me marcou. E aí aí eu comecei a fazer o tratamento com um médico lá em Floripa e uma médica aqui. Ele passava as coordenadas para ela aqui, até que ela decidiu fazer a cesárea. Faltava 1 semana para 7 meses. Vamos esperar um pouquinho, Fran. Você chegou na cesárea. Mas infelizmente já acabou o primeiro bloco. Olha que rápido, hein? Gente, a gente já volta, porque 1 semana antes de completar 7 meses foi a gente feita vai a parar cesárea. ali. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouquinho. Não sai daí, a gente volta já. Voltando ao programa Simplesmente Amigas de hoje, a gente está conversando com o Fernando e com a Francine. E a Francine estava nos contando, né, Francine, dessa dificuldade de perder 3 gravidez, né? É gravidez que fala, né? Três gestações, vamos dizer assim. Foram 3 gestações. E na 4ª, então, o mesmo problema das anteriores se apresenta. E com o tratamento você conseguiu segurar mais um pouquinho, mas então os médicos resolvem que é a hora da Alice vir. Com 7 meses, né, Fran? Faltava 1 semana para completar 7 meses. 6 meses e 3 semanas. 3 semanas. Eu fiz a cesárea, né, da Alice. E na hora da cesárea, a minha pressão foi a 28 por 14,5.
Vem cá, meu bem. Opa! E daí? E na hora da cesárea, minha pressão foi a 28 por 14,5. Até o médico perguntava assim, tu tá sentindo bem? Se tiver sentindo o coração apertado, tu aperta a minha mão. E eu acho que eu apertava com todas as forças que eu tinha, porque... E ele falava, ai, tu não vai passar. E eu sabia, tinha certeza no meu coração que eu ia passar daquela fase. Até eu fiquei bastante tempo na sala de recuperação para saber se eu ia ser encaminhada para a UTI, né? Porque a pressão ela não baixava, ou para o quarto, né? Mas graças a Deus assim, não foi preciso. Eu fiquei, acho que 12 horas na sala de recuperação, esperando para a pressão arterial baixar, e acabei indo para o quarto. Só que a Alice, ela nasceu com 1,5 kg. E ela já foi direto para a UTI, né? Para ganhar peso e tal. E eu fui para o quarto. Só que aí no primeiro dia, assim, que ela foi para a UTI, eu já fui visitar ela, assim, né? Já fui para conhecer. Só que cheguei lá, ela estava entubada, ela estava... Muito novinha, né? Ela era muito novinha, assim, ela estava meio cansadinha e tal, eles preferiram entubar. E durante o parto, aconteceu algum problema com a Alice? Na hora do parto, eu não soube de nada. Eu fui saber depois que ela, com 6 meses mais ou menos, ela fez uma ressonância magnética e eu soube que ela teve uma paralisia cerebral. Mas até na hora do parto eu não sabia de nada, assim. E ela foi para a UTI e no segundo dia que ela estava na UTI, as enfermeiras já me chamaram assim, correndo, não, tu não vai poder entrar porque nós estamos chamando cirurgião, ela vai ter que fazer uma cirurgia no pulmão de pneumotórax. E ela vai ter que se submeter a essa cirurgia. Em adulto quando a pessoa leva um tiro no pulmão, se cria um ar ali, é perigoso, tem as crianças que sobrevivem, elas ficam com sequela, tem esse risco de ficar com sequela, né? Isso tudo ela te explicou ali, na hora que tu fosse? Na hora que eu fui no segundo dia. E o Fernando estava contigo nesse momento? Ele estava no quarto, né? Eu estava no quarto até, então eu não sabia ainda o que se passava. Ela estava sozinha lá, Fernando? Sozinha. Meu Deus. E assim, eu cheguei lá na hora e elas pegaram e falaram, tu vai ter que ficar ali esperando, tem que esperar a cirurgia, depois da cirurgia tu vai poder entrar. E ela estava na incubadora, estava entubada, né? Já, e ela fez essa cirurgia, teve que botar um cano no pulmão para sugar esse ar. E através daquele cano ali, 2 dias depois, ela pegou uma bactéria. Uma bactéria. E daí elas falaram novamente, se ela pegou essa bactéria, e essa bactéria ela pode dar alguma sequela também, e foram me explicando, né? Tudo tinha um risco. E depois de 2 dias, ela estava melhorando a bactéria, entrou um fungo. Meu Deus do céu. Aí entrou esse fungo. Eu não sabia que era assim, amiga. Como é que guerreira. Confiante? É realmente uma guerreira, hein? É muita coisa, Linda, tu és. Aí entrou esse fungo através do cano ali também. E ela teve que ficar 3 dias com uma sonda diretamente no estômago. E essa sonda, ela puxava uma coisa preta, uma sujeira. E saía direto, aquela sujeira. E não se alimentava também, né? E não se alimentava. Na verdade, os médicos me chamavam, não chamavam ela. Os médicos falavam para mim, olha, pai, você se prepara pro pior. Porque ela não... praticamente todos os dias que eu conversava com o médico, eles já falavam, olha, eu acho que essa noite ela não passa, você se prepare. Passava. Chegava na outra noite, eu acho que essa noite ela não passa. E quando o médico te dava essa notícia, Fernando? Ah, meu Deus, meu coração. Mas tu ia pro Senhor e colocava para ele? Com certeza, era o único modo da gente ter força e superar. Porque não tinha como. Ainda mais eu como homem, eu teria que estar passando também uma certa tranquilidade para ela, para minha mãe, na época, de não fazia muito tempo que tinha perdido meu pai. Então, assim, tinha que estar força. A única força vinha realmente do Senhor. Quando eu ia embora, porque eu às vezes trabalhava também, eu tinha que trabalhar e ela ficava, né? Então foi tempos muito, muito difíceis.
Ô Fernando, mas neste tempo tu também teve uma experiência bem especial de ver o Senhor te usando como canal. A gente conversava aqui nos bastidores e tu falava que teve outros pais também com problema ali, né? Sim. Como é que foi essa experiência? Tu pôde testemunhar para eles? Com certeza ali, porque até então as próprias enfermeiras, todos viam a gente orar, pôr as mãos sobre a vida da Alice, está orando. E abençoando a vida dela, se Deus vai te dar força. Lindo, e todo mundo ficava olhando. E inclusive teve um pai deles, eu vi acabar conversando com ele, ele assim, olha, eu estou com problema, minha esposa está na UTI, bem no auge da gripe A, tiveram que tirar a criança fazer uma cesárea também, a criança estava lá. E a esposa estava com problema de gripe? De gripe A, e estava na UTI já há alguns dias, muito mal, estava com 38 quilos, também estava uma situação bem difícil. E ele pediu para que nós orássemos pela esposa dele. Foi onde nós tomamos a atitude de chamar o pastor e o pastor esteve orando por ela. Eu sei que 2 horas depois ela se acordou do coma. E quantos dias de coma, Fernando? A Fran, eu não me lembro, foi 30 dias. Era 31 dias quando a gente chegou. 31 dias. Mas a criança nasceu com 1,2 kg e ela tava na UTI, assim, tava bem mal, assim. E vocês souberam da criança? Se a criança também se recuperou? Sim. Isso, a criança na UTI, assim, ela só tinha baixo peso, ela não teve nenhuma sequela, não teve nenhuma complicação, não tanto como a Alice, né? E eu sei que no outro dia, né, que o pastor orou, a mãe se levantou da UTI, já foi para o quarto, e ali ela ia visitar a criança todos os dias e tornou a dar mamar para a criança. Sendo que ela estava tomando o antibiótico, né? Que secava o leite. Isso, que secava o leite, um milagre. Voltou o leite. Foi um grande milagre. Não só esse, a gente teve a oportunidade de estar orando para alguns pais. Teve enfermeira ali que a gente criou uma amizade. Assim, abraçou a gente. Por quanto tempo que vocês ficaram no hospital nesse período 30 de dias. nascimento? 30 dias. A Alice ficou internada na UTI, neonatal, 30 dias certinho. E depois foi para casa com vocês? Não, aí ela ficou um dia naquele canguru, que sai da UTI, ela é obrigada a ir para esse canguru para ver se tá perene, a mãe sabe dar banho, porque é criança de baixo peso, né? Se tá amamentando certo, né? Vai para esse canguru. Aí eu fui com ela para esse canguru e só que como eu me interessava pelas coisas da Alice na UTI, em dar banho, em aprender com as enfermeiras, eu fiquei só 12 horas nesse canguru, não fiquei como muitas mães ficam 2 dias, 3 dias até aprender, né? Graças a Deus, eu não precisei. Já tinha observado tudo. Eu aprendi lá. E depois que a Alice pegou esse fungo, ela teve uma anemia, assim, bem profunda. O hematócrito dela chegou a 14. Nossa, meu Deus. E aí os médicos falaram assim, que não tinha mais esperança, assim, para ela, porque estava bem grave, porque ela já estava com fungo. Ela não é que ela curou do fungo e ela estava com tudo isso junto. Meu Deus. Com o fungo, a bactéria e a anemia junto. Então... Meu Deus. Foi um milagre, né? E ela teve uma convulsão, assim, bem fraquinha como ela estava. Ela teve uma convulsão e deram um remédio forte para ela, Gadernal. E ela dormiu por 7 dias seguidos. Assim, ela não acordava, ela não tinha força para acordar. E eles falavam assim que achava que tem que se preparar. Se ela sobreviver, ela vai ficar com sequelas graves. E eu tinha certeza que não, assim. Bom, a gente vai agora para um próximo bloco para poder ter o desfecho, porque o milagre ainda não acabou, né, gente? Ainda tem mais coisa, porque essa menina realmente é um verdadeiro milagre. Ela tá quase quebrando meu iPad, tá uma loucura essa entrevista. Daqui a pouco a gente volta. Voltando então ao programa, a Fran nos contou, a Alice, a gente saiu um pouquinho, né? Foi brincar nos bastidores, depois ela retorna para o final do programa.
Mas a Fran estava nos contando, né, Fran, que durante esse período de UTI ela passou por várias complicações, bactéria, fungo, um monte de dificuldades e por último, então, esse remédio, que foi um remédio extremamente forte e já não tinha mais esperança, né? E daí, o que aconteceu? Quando a gente via que ela não acordava, assim, eu e Fê, a gente decidiu... 7 dias dormindo? Ficou 7 dias dormindo, ela não tinha força para acordar. E eu e Fê, a gente foi para casa, assim, a gente decidiu assim mesmo orar, assim, a gente orou juntos. E buscamos ao Senhor mesmo, assim, né? Colocamos, assim, toda a nossa dependência nele. E a gente sabia que algum propósito, assim, Deus tinha. E era só Deus, não tinha outra solução. E a gente pediu para Deus, assim, que iluminasse, assim, a cabeça dos médicos para, de alguma maneira, trazer a cura para ela. E foi quando a gente ligou, né, o som e tinha um CD lá dentro, a gente não sabia e tava na música Não é Tarde, da Fernanda Brum, que não é tarde para se sonhar. E de alguma maneira assim, a gente se sentiu muito fortalecido naquela hora, assim, e nós fomos para o hospital naquela mesma hora, chegamos lá, o médico pegou e abordou já nós na entrada, assim, da UTI, dizendo que ele tinha uma solução que era a bolsa de sangue. E o sangue dela ainda era O negativo. Na verdade, seria a última solução. A última solução que eles tinham, E ela tomou 5 bolsas de sangue, porque a anemia dela estava bem forte, assim. Ela tomou 5 bolsas de sangue e eu comecei a orar, assim, ao Senhor, assim mesmo, que Deus... que não fosse o sangue de um doador qualquer, mas que fosse o sangue de Jesus trazendo vida no corpo dela. E depois daquela bolsa de sangue ali que ela tomou, dessas 5 bolsas de sangue, ela ficou outra pessoa, outra criança, né, outro bebê. Ela começou a reagir aos medicamentos. Em 2 dias a bactéria saiu, o fungo, e para a alegria de todo mundo, assim, o médico chamou, assim, né, e falou que foi uma frase que me chamou muita atenção, que essa menina tinha uma força igual de um búfalo. E Deus tinha te dado essa palavra. E que Deus tinha já me falado, né, assim, através daquele pastor, aquele profeta. Olha, amiga. Meu Deus! Que Deus estava dando força para ela como de um búfalo, e eu vi, assim, ó, que foi Deus que fez. Deus que falou que ia dar força para ela, e foi Deus que fez. E tudo assim, isso é para glorificar o nome do Senhor. Depois de, acho que foi 4 dias, né, Fê, que ela tomou a bolsa de sangue, ela recebeu alta da UTI. E assim, ó, as enfermeiras tinham umas que vinham me abraçar dizendo que queriam esse Deus, porque elas me achavam meio maluca, porque eu orava uns dias, a incubadora que ela tava, eu orava com ela, cantava alto no meio da UTI. Mas depois elas vieram me abraçar dizendo que queriam esse Deus que eu tinha, porque elas viram assim que foi difícil, que teve criança, teve muito menos, não teve a metade do que a Alice teve, e tiveram sequelas ou não conseguiram sobreviver, né? Teve umas que morreram por causa de bactéria, por causa de fungo, como até hoje tem, né? E a Alice teve tudo isso, e glória a Deus, depois que eu fui saber que o nome dela era Confiante, depois quando eu fui apresentar lá na igreja. E foi bem assim... Até então tu sabia que tu colocaria esse nome porque tu gostava. Porque eu gostava, não sabia Deus o significado. Propósito nisso, gente do céu, que E depois disso, os médicos quase que afirmaram que ela iria ter sequelas. Sim. Né, Fernanda? Sim. Através de uma ressonância magnética, realmente constatou, porque as veias do cérebro não teriam se formado totalmente. Isso quer dizer que traria... Em razão da paralisia cerebral que ela tinha tido. Sim, Até então, eu não sabia que seria uma paralisia cerebral. Só falava dessa locomalacia, que eu não sabia o que é que existia. Existe nível 1, 2 e 3. A da Alice foi o nível 3, que é o pior. Então, assim, ó, para nós foi um grande milagre. Inclusive, eu tive no médico, quando a Alice saiu, que a Alice já estava bem melhor, ele disse assim, ó, não tem como explicar. Vamos dizer assim, ó, vamos dizer o que ela não teve, que é muito mais fácil uma criança recém-nascida, dizer o que ela não teve do que ela teve, porque todas as doenças que era para uma criança recém-nascida ter, ela teve. Então, assim, ó, foi demais.
E o médico até aqui de Tubarão falou, né, que a Alice era um milagre ambulante. É um milagre ambulante. Ele falou assim. E até quando foi faz umas 2 semanas atrás, nós levamos ela num especialista, né, ortopédico, e ele olhou assim a ressonância magnética dela, porque a gente foi falar assim que às vezes ela anda assim, ela não esquece de levantar o pé certinho, ela não anda assim 100% corretamente assim, né? E ele disse que na realidade a gente não tinha do que reclamar, porque pela ressonância magnética, pelos exames que ela tem, ela não era para andar, não era para falar e não era para ser tão inteligente. Então assim, ó, tem que fazer uns ajustes? Tem. Não precisa de cirurgia, não precisa de nada. É só uns ajustes, uma reabilitação. Não precisa de alongar nervo nenhum, osso, nada. É tudo perfeito. É tudo perfeito. É só uns ajustes mesmo, tem que fazer. Para caminhar. Só para caminhar. E ele disse assim, ó, com o passar do tempo, ela vai andar 100% perfeita. Assim, não precisa muita coisa. E assim, a gente deu... há 2 semanas atrás foi mesmo que a gente glorificou o nome do Senhor, né? Porque a gente viu assim, ó, que o milagre foi completo. Que ela poderia... falante e andarilha. Uma saúde enorme. Tem vezes que como eu tô meio rouco, de ficar meio gripado e ela, meu Deus, tem uma força assim, a gente vê as crianças, às vezes ficam gripe, ela, meu Deus, tá ali na correria, correndo. E eu acho engraçado, mas gente, vão embora. Eu só quero ver vocês daqui a uns 8 meses. Só para ver, mais nada. Ele disse que ele lidar com paralisia cerebral todo dia. E tem crianças que não teve a metade das coisas que ela teve. E não andam, não falam. Vivem vegetando. E ela era para estar nesse estado. Mas ele disse assim, ó, eu não sei o que aconteceu. Mas foi a fé da mãe, do pai, a falta de incredulidade, essa Deus vivo maravilhoso que realmente faz a diferença. Quando a gente pede, ele faz. É um Deus vivo, né? É um Deus que realmente age. É um Deus que realmente agiu não só na vida da Alice, mas agiu no nosso casamento, que realmente nosso casamento é muito fortalecido. Claro, não vamos dizer que não tenha os brigas cotidianas, normal, né? Mas é muito mais fortalecido o nosso casamento. Graças a Deus, Deus colocou uma mulher maravilhosa ao meu lado. Linda. Então, tem uma filha maravilhosa. Hoje, se Deus está restaurando todas as áreas da nossa vida. E Deus realmente faz, quando a gente busca Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amém. Meu Deus. Amém. Gente, falta um minuto. E a gente só tem que agradecer eles, porque tá demais, gente. Eu queria que vocês dessem, Lu, posso... Com certeza. Queria que vocês dessem uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, né? De ânimo, de fortalecimento, de que é possível voltar a sonhar, de que é possível crer que Deus faz, de que há um Deus que faz milagres, esse Deus existe e fez na vida de vocês, né? Queria que vocês entregassem uma palavra para quem está nos assistindo. Eu queria dizer que para Deus nada é impossível. Nós somos prova disso. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, casamento firmado no Senhor. Hoje eu tenho uma filha maravilhosa. Hoje a minha vida completamente, meu coração mudou, a minha vida mudou. Hoje eu posso dizer que realmente eu sou um homem realizado, porque eu tenho Deus no meu coração. E você que às vezes pensa que está acabando, não tem mais nada, está com vontade de desistir, gente, não esqueça que existe um Deus maravilhoso que está aí do teu lado, que pode te escutar. É um Deus vivo, não é um Deus morto. Da mesma maneira que eu estou aqui, tem 4 pessoas, existe um Deus maravilhoso ao nosso redor, que está olhando, está vendo, está aí do seu lado, né, para te ajudar, para te dar forças, como deu força para mim e para a Francine. Nós nunca desistimos, é por isso que o nosso milagre veio. Amém. Nunca desista e não esqueça que existe um Deus maravilhoso. Amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Precisando. Gente, foi demais. Precisando. Vamos precisar outras vezes, né? Eles falaram tanto, amiga, que nós podíamos convidar eles para ficar aqui. Com certeza já são amigos, né? Já fazem parte, né, do programa, né? Obrigada, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por trazer a Alice, né? Obrigada por esse momento maravilhoso, né? Muito bom, edificou muito a minha vida e com certeza o nosso telespectador, né? Que essa palavra demais. Amém.
E as amigas vão ficar por aqui, mas você pode continuar com Jesus Cristo na sua vida. Como eles falaram aqui, né? O Senhor faz parte da tua vida, então não duvide. Creia que Ele vai te acompanhar.